Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 2 João, versículos de 1 a 6. Nós temos feito a exposição em cima deste texto. 2 João, versículos de 1 a 6. Eu tenho pedido ao nosso pessoal da multimídia para não colocar o texto na transparência, que eu quero incentivar os irmãos a estarem com as Bíblias na mão, para poderem assim acompanhar. Então, se você está sem uma Bíblia, você que está do lado e tem uma Bíblia, compartilhe a Bíblia com esse querido, para que ele possa acompanhar o texto, e assim a gente possa fazer a leitura destes versículos. Eu estarei lendo, a igreja pode acompanhar. Nos diz assim a palavra do nosso Senhor. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Vamos orar mais uma vez? Precioso Deus, amado e soberano Senhor, aqui diante da tua rica e poderosa palavra, nós nos curvamos ante ao teu poder e a tua graça, pedindo ao Senhor que venha falar aos nossos corações e venha nos instruir como lhe apraz. Que o Senhor revele a tua vontade em nós, para a glória e honra de ti mesmo, em nome de Cristo Jesus. Amém. O que é o amor? Como nós podemos definir, identificar, como que nós podemos explicar o que é o amor? Qual a definição que nós temos? Essa pergunta ela vem desde os primórdios das eras, sendo questionada, dita, perguntada, intuitada, direcionada e tendo várias filosofias e respostas sendo levantadas no decorrer dos anos. Muitos pensadores e poetas, desde a antiguidade, eles têm se dedicado a definir o que é o amor. Para o poeta grego Hesídio, que viveu no século 8 a.C., o amor é uma força que move as coisas, capaz de uni-las e mantê-las juntas. Já para o filósofo Platão, que viveu no século 4 a.C., ele diz que o amor é caracterizado pelo sentimento de falta, ou pelo desejo de possuir o que não se tem. Por sua vez, o filósofo francês René Descartes define o amor como uma emoção da alma que nos conduz a uma união voluntária com aqueles que nos fazem bem. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que ela diz sobre o amor? De que forma nós entendemos o amor à luz da palavra do nosso Senhor, do Deus Todo-Poderoso? O apóstolo João, este que é conhecido também como o apóstolo do amor, nos apresenta aqui em sua segunda carta uma magnífica definição sobre exatamente o que é o amor. João vai iniciar a sua carta identificando-se como presbítero e apresenta o seu destinatário como a senhora eleita, que é a igreja do Senhor. Seu propósito ao escrever esta carta, aquilo a qual ele está interessado em fazer, é orientar a igreja a combater os falsos mestres e os seus falsos ensinos. Ele está determinado a fazer isso, está intencionado a fazer isso, e assim ele procede em toda a sua carta. Desta forma, João faz um contraste entre aquilo que é falso e verdadeiro, a partir do início da sua entrada, porque ele declara que a igreja,
os seguidores da igreja, ele como apóstolo, todos aqueles que fazem parte da igreja, conhecem a verdade, versículo 1. Permanece na verdade, versículo 2. E anda na verdade, versículo de número 4. A verdade está contida e é revelada no evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é o evangelho que é apresentado a cada um de nós. A verdade é Deus revelado em seu Filho, e aqueles que lhe pertencem irão buscar viver essa verdade em amor. O termo amor também é introduzido desde o seu princípio. Já no primeiro versículo, João declara que ele ama na verdade. Logo em seguida, novamente ele aborda este termo a partir da sua saudação e bênção que é ministrada àquela igreja, no versículo 3, na qual ele vai dizer: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão convosco em verdade e amor. Assim, querido, nós podemos perceber que a verdade e o amor são características essenciais da vida cristã. São essenciais para a nossa vivência. Cada um deles qualifica o outro. E é por esse motivo, então, que João, enquanto ele está escrevendo a sua carta, no versículo número 5, ele pede à senhora eleita, ou seja, à igreja, e aos seus filhos que andam na verdade, que estejam atentos na observação do antigo mandamento de amar uns aos outros. Vejam, meus queridos, a comunidade cristã deve ser caracterizada igualmente pelo amor e pela verdade. E deve-se evitar, então, a perigosa tendência ao extremismo, dedicando-se a uma dessas virtudes em detrimento da outra. Devemos de dedicar da mesma forma, com a mesma intensidade e com a mesma verdade. Como disse o Dr. John Stott, o nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade. A nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Precisamos viver de acordo com a Escritura, que ordena que amemos uns aos outros na verdade. E que defendamos a verdade com amor. Verdade e amor caminham juntas. Mas o que é o amor? Ah, meus queridos irmãos, meus amados irmãos, o que é esse amor que João tanto fala? A qual ele diz que está de braços dados com a verdade, a qual ele diz que nós devemos de lembrar dele e praticá-lo. Veja, ele vai dizer aqui no seu versículo 5, ele vai colocar de forma bem clara: não que escrevesse novo mandamento, mas o que tiveste desde o princípio, que amemos uns aos outros. E ele aqui está suplicando, ele está implorando: eu peço a vocês. Mas o que é esse amor? Exatamente do que João está falando. Considerando que muitas palavras, pelo seu uso, passam a ter diferentes sentidos, é sempre necessário, principalmente quando nós estamos lidando com termos teológicos, quando nós estamos lidando com conceitos doutrinários, deixar claro o que se quer dizer com cada uma destas palavras. Assim, João sente a necessidade de esclarecer para aqueles a quem ele está escrevendo, e neste caso também para nós, o que ele quer dizer com amor. Então ele segue, e no versículo 6, ele vai dar a definição de amor. E ele vai dizer: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Estes mandamentos, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. Não está claro aqui se João está se referindo ao Pai ou ao Filho como o autor dos mandamentos. Eu creio que isso seja intencional, é proposital da parte de João, porque ele visa aqui incluir exatamente o Pai e o Filho. Ele quer que nós entendamos que tanto o Pai quanto o Filho está na direção que é o autor destes mandamentos. Por quê? Porque ele está combatendo os falsos ensinos que esses falsos mestres têm colocado na igreja e têm deturpado a doutrina da natureza de Cristo, a qual ela tem
eles então têm negado que Jesus seja ou 100% Deus ou 100% homem. Por isso, então, é bem provável que aqui neste versículo, este a quem deu os mandamentos seja tanto o Pai quanto o Filho. Porque ele faz questão de, no versículo 1, colocar esta realidade, a qual ele vai dizer: aos filhos, a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também, no versículo 3, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Aqui ele já inclui Cristo nesta parte de quem é que abençoa, quem concede a graça, concede a misericórdia, concede a paz. Então aqui, neste exato momento, quando ele fala sobre este mandamento, ele também inclui o Filho, junto com o Pai. Porque a intenção dele é combater estes falsos. No entanto, apesar de nós não definirmos de quem ele está falando, fica muito claro que João define o amor como obediência aos mandamentos. E o amor é este, que andemos aos seus mandamentos. Meus queridos irmãos, andar aqui é utilizado não no sentido natural de caminhar, mas no sentido de comportar, de conduzir, no sentido de viver como um hábito diário em relação à nossa vida, em relação àquilo que nós somos, a nossa conduta. É isso que ele está dizendo com a expressão andar. O apóstolo já havia encontrado alguns que andavam na verdade, versículo 4. Agora deseja que estes também andem em amor, que é o mesmo que andar nos mandamentos. Andar nos mandamentos de Deus não é outra coisa a não ser guardar esses próprios mandamentos. João, na sua primeira carta, na carta maior que ele escreve, ele já aborda este assunto. E ali na sua primeira carta, nós aprendemos que, primeiro, andar nos mandamentos, ou guardar os mandamentos, é prova de que nós conhecemos a Deus. Ele vai dizer: ora, sabemos que o que temos conhecido, que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. E aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Depois ele vai dizer que guardar os mandamentos é a base da confiança que temos no próprio Senhor. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. 1 João 3, 22. Novamente ele vai nos instruir e dizer que guardar os mandamentos é a evidência de que nós amamos os demais filhos de Deus. Então ele diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. 1 João 5, versículo 2. E finalmente, amar a Deus, que consiste em guardar os seus mandamentos, é algo que não deve ser, ou nós não podemos ver como penoso, como difíceis. Porque ele vai dizer, porque o amor de Deus é este, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. 1 João 5, versículo 3. Portanto, o amor consiste em viver de acordo com os mandamentos de Deus, em andar neles e guardá-los cuidadosamente. É isso que ele está dizendo. João tem em mente aqui aquilo que ele próprio ouviu a respeito de Cristo. Mas é bem provável que enquanto ele escreve e diz que nós devemos guardar o mandamento, vem também sobre João, que é judeu, o pensamento e a ideia do Antigo Testamento apontando para o Decálogo, para os 10 mandamentos. Porque faz todo sentido isso dentro deste texto. Veja, quem ama o seu próximo não cobiça as suas posses. Respeitará o seu nome, o seu casamento, a sua vida e tudo o que pertence a ele. Ora, este é o cumprimento da lei, do decálogo do nosso Senhor. Amar, neste caso, então, podemos dizer que é obedecer à lei. E o amor é este, que andemos em seus mandamentos.
O próprio Senhor Jesus afirmou esta verdade aos seus discípulos. Lá em João capítulo 14, versículo 23 e 24, ele vai dizer: se alguém me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João estabelece um raciocínio cíclico sobre esta realidade. A intenção dele é enfatizar isso, para que a igreja esteja entendendo, captando e praticando este amor. Então, no seu pensamento cíclico, ele vai dizer: e o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E logo em seguida, ele vai dizer: este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor. João interpreta amor como obediência a Deus e vice-versa. É isso que ele está fazendo. Ora, queridos, alguém poderia perguntar: o que é o amor cristão? E você poderia encher de filosofia, falar muitas coisas, trazer muitos teólogos, muitos pensamentos, mas a resposta única seria: amar é guardar os mandamentos do Senhor. Isso é amar. É viver o evangelho de Cristo, em Cristo e para Cristo. Isso é amar. Não se trata de sentir, mas de fazer. Não se trata de falar, mas de agir. Não se trata de ser conivente, mas de repreender quando necessário. Isto é amar. E é isso que João está dizendo que eu e você devemos de praticar. João tem em mente aqui as palavras do próprio Senhor Jesus, a qual ele vai dizer em João 14, versículo 15: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Essa demonstração do amor não se limita apenas àquilo que João diz, mas toda a palavra do Senhor vai apontar exatamente para isso. E Paulo novamente fala sobre esse assunto, quando ele aborda isto em Romanos capítulo de número 13, versículo de número 8, onde nós podemos ver: a ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Percebe, queridos? Amor e obediência estão intrinsecamente ligados. Amar é seguir a verdade de Deus, caminhando em obediência a este Deus. Mas esse amor a qual ele fala não tem um padrão qualquer. Este amor tem como padrão o próprio amor de Deus, o próprio amor divino. Assim então, como o filho ama o pai, e por isso ele submete à vontade do pai, sendo obediente até a morte, ele é o padrão a qual eu devo de me submeter em obediência ao Senhor. Da mesma forma então, como filho, como Cristo Jesus, por amar ao pai é obediente. Veja, Jesus por algumas vezes ele vai dizer: a minha vida ninguém a tira, eu dou voluntariamente. Mas quando Jesus está no Getsêmani, quando ele está nas dores, no sofrimento, quando ele recebe em todo o seu corpo o peso dos nossos pecados, Jesus faz a seguinte oração. Ele vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que Jesus está dizendo? Eu não quero, Senhor. Não é bem isso que eu quero. Agora, nesse momento, com toda essa dor, com todo esse peso, com o pecado do mundo sobre as minhas costas, Senhor, eu queria ir embora. Meu Pai, eu quero ir embora. Mas Jesus pega e termina a sua oração da seguinte forma: contudo, seja feita a sua vontade. Há uma angústia, há um terror, há um peso tão grande no coração do Senhor, que ele soa sangue. Transpira sangue, os seus vasos se dilatam. E por 3 vezes ele faz essa oração. Mas a terceira vez, ele se levanta, segue para junto dos seus que estavam dormindo e diz: é chegada a hora, vamos. A dor, o desespero, o medo, a angústia havia passado, porque ele se submeteu à vontade do Pai. E dali em diante, Jesus vai como ovelha muda. Não fala mais nada. Você vai perceber isso quando ele é questionado.
O Sinédrio questiona, Pilatos o questiona. Uma ou outra palavra você ouve do Senhor, mas nada muito grande, ele não se defende, ele não fala nada a seu favor. Ele segue mudo. Ele vai para o patíbulo. Ele recebe varadas, ele recebe o arrasarrote sobre a sua carne. A sua carne é partida, seu sangue é derramado. Naquele pátio fica pedaços e pedaços de carne do nosso Senhor. Naquele pátio há sangue espirrado para todo lado. Ele recebe uma coroa de espinho que crava na sua fronte. Ele recebe pancadas de caniço na sua cabeça. Sobre o seu sangue escorrido é colocado um manto vermelho, que seca junto com o sangue e ao ser retirado abre novamente as feridas. Mas ele não fala nada. Pilatos fica abismado de ver a forma como Jesus se apresenta. Mas ele não fala nada. A cruz é colocada sobre os seus ombros e ele não fala nada. Ele caminha via as cruzes e não fala nada. Ele vai ser pregado, ele não fala nada. Você não vê um choro, você não vê um grito, você não vê um ai do nosso Senhor. Pregos cravam os seus punhos. Pregos cravam o seu pé. Sangue escorre por suas feridas. A madeira lavrada arranca o resto das peles que estão sobre as suas costas. E com força sobre-humana, ele tenta erguer para conseguir respirar. Porque ali na cruz há um sufocamento. E aí nós ouvimos o Senhor Jesus dizer: perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Logo em seguida, tetelestai, está consumado. O preço foi pago. Pai, eu cumpri a tua ordem. Pai, eu te obedeci até esse último instante. Pai, eu me rendi e morro pelo Senhor. Às vezes nós falamos que Jesus morreu por nós. Sim, morreu para nos salvar. Mas Jesus morreu em obediência ao Pai. Ele morreu mais pelo Pai do que por nós. Porque João 3,16 vai dizer: porque Deus é quem amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ora, Jesus também é Deus, mas Ele é o Filho. Em obediência ao Pai Ele vem. Percebe, queridos? Quando João então diz que o mandamento, que o amor é o mandamento, ele está nos dizendo que nós devemos nos submeter aos mandamentos do Senhor, indo até as últimas consequências em obediência ao Pai. Que obedecer ao Senhor é maior do que a nossa própria vida, que o nosso próprio ser. É mais importante que qualquer coisa que nós tenhamos ou façamos. A vida cristã é aqui observada pelo ponto de vista do mandamento. A vida cristã é observada pelo ponto de vista do mandamento. Nestes 3 versículos, ocorre 4 vezes a palavra mandamento, dando coesão a este parágrafo. Observe aí, na sua Bíblia. Fiquei sobremodo alegre em ver que, em ter encontrado entre os filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento, primeira palavra, que recebeste da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não que se escrevesse novo mandamento, ou mandamento novo, 2 vezes, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos neste mandamento 3 vezes. Este mandamento 4 vezes, que ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. É na perspectiva do mandamento que o cristão anda. Devemos andar segundo os seus mandamentos, portanto andar na verdade e andar no amor. Esta é a tríplice base do andar cristão. Andar na verdade, que é andar no amor, que é andar nos mandamentos. Aqui se constrói toda a carreira cristã. Assim que se constrói toda a caminhada cristã. É em cima desta realidade. Queridos, na igreja moderna, tem se enfatizado muito sobre o amor de Deus. Tem se falado muito sobre a liberdade do amor. E por conta dessa fala distorcida, por conta dessa fala desequilibrada, por conta dessa fala sem base teológica,
As pessoas têm praticado um amor que não é um amor bíblico, em nome do amor de Deus, por incrível que pareça. Têm aceitado coisas que não deveriam de aceitar. Têm experimentado coisas que nunca deveriam de experimentar. Mas porque esse amor está desassociado à realidade da verdade do mandamento a qual se cumpre. João, ele nos diz que a liberdade encontrada no amor de Deus, através do evangelho que nos liberta, é para que sejamos libertos do pecado e não da sua palavra, que é o evangelho. Vejam, meus amados, o cristão não está sujeito à lei no sentido de que a salvação depende da obediência. Não. A nossa salvação está no ato gracioso do Senhor, na sua misericórdia derramada, no ato sacrificial de Cristo, na justificação nele. Nada fizemos para isso. A nossa obediência não afeta em nada a nossa salvação. No entanto, não isenta da obrigação de, uma vez salvos, venhamos a obedecer à lei. E é isso que João está dizendo. A liberdade com a qual Cristo nos libertou não é a liberdade para quebrar a lei, mas a liberdade para guardá-la. Isso indica então que esses falsos mestres estavam ensinando algo contrário à palavra de Deus, ainda que usassem a palavra de Deus. Esses a quem ele está alertando, veja, eles estavam falando contra, ainda que usando a palavra do Senhor. O reverendo Augusto dos Nicodemos, no seu comentário sobre este versículo, ele diz que quando os termos cristãos consagrados são ditos sem a sua devida definição, tornam-se ambíguos. E isso é que os liberais e os neo-ortodoxos usam para disseminar na igreja os seus ensinos hereges e arrastar os seus seguidores. Eles não dizem palavras diferentes, eles alteram o significado delas. É isso que eles fazem. Assim como ele deturpa a palavra amor. A adulteração dos termos teológicos da palavra do nosso Senhor não é algo novo. Nós vamos ver isso logo no início, em Gênesis. Quando a serpente, então, adultera as palavras, a compreensão das palavras ditas pelo Senhor, com a intenção de confundir a Eva e a Adão, para que eles possam, então, comer do fruto. Ali, o que eles fazem? Eles usam a mesma palavra do Senhor contra ele. Também nós podemos ver isso quando Jesus é tentado. Não há um único momento em que a palavra de Deus é dita de forma errada na boca de Satanás. Mas o seu significado é adulterado dentro da sua boca. E este é o grande perigo. Quando nós não temos esta preocupação de entendermos os termos teológicos, como eles foram definidos desde o princípio. Nós devemos de conhecer esses termos e entendê-los à luz da palavra, entendendo a sua origem, o seu significado. Porque é isso, querido, meus amados, há um terrível potencial de destruição da fé, quando eles ganham nova interpretação, como o amor tem ganhado nos dias de hoje. João é enfático em dizer, o amor é obediência aos mandatos do Senhor, ao Deus Trino. Ninguém pode dizer que ama a Deus, a igreja, ao seu irmão, sem que esse esteja submetido à palavra do Senhor, sem que esteja de fato buscando viver em obediência aos mandamentos do Senhor. Amar é obedecer aos mandamentos, é cumprir a lei do nosso Senhor. Essa é a definição do verdadeiro amor. É isso que João diz que a igreja deve seguir. Percebe, meu querido, quão difícil é a perseverança dos santos? O nosso caminhar na fé diante de Deus não é algo fácil. Nós temos aprendido isso nas quintas-feiras, quando nós falamos da porta estreita, do caminho estreito. Não é fácil, mas não é impossível. Porque Deus é quem nos direciona neste caminho. Porém, é preciso toda a atenção
para se livrar dos falsos ensinamentos, para se livrar dos falsos mestres. Seguir ao Senhor, caminhar em direção da vida eterna, é antes de tudo negar a nós mesmos, é tomar a nossa cruz, é amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento, é amar ao próximo como a nós mesmos. E tudo isso se resume, é praticar os mandamentos, é obedecer ao Senhor, é ser fiel até a morte. Em toda a igreja, seja ela qual for, em qualquer lugar deste planeta, em qualquer era, em qualquer época da história da humanidade, há aqueles que andam na verdade. E, portanto, eles manifestam seu amor a Deus e ao seu próximo através da obediência do Evangelho. Isso é amar. E há aqueles que andam segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, manifestando, então, o amor a si próprio, manifestando o egocentrismo, a vaidade deste mundo. Isso não é amar. Em qual desses grupos você se encontra? Você é aquele que tem olhado e buscado obedecer a palavra de Deus? Ou você é aquele que tem dito, eu amo a minha maneira, ao meu jeito? Você é aquele que tem caminhado numa busca incessante pela vida de santidade? Ou é aquele que diz, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que quero dela? Onde você se encontra? Qual lado você se encontra? Veja, não há outro meio, outro lugar em que você possa estar agora, aqui, nesta igreja, que não seja em nenhuma dessas colunas. Ou você ama através da obediência, ou você diz que ama, mas está longe do Senhor. Não há outro meio. Não há outra coisa. Ou você é alguém que busca ser obediente à palavra, ou é você alguém que ama o mundo e as coisas que nele existem. Simples assim. Mas terrivelmente verdadeiro. Porque daqui está toda a sua eternidade desenhada. Daqui você poderá ouvir, vinde benditos dos meus pais, entrai para o gozo. Ou você poderá ouvir, afastai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Ainda que você diga, mas Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei a palavra, em teu nome eu defendi a fé, em teu nome milagres aconteceram. Mas você ainda ouvirá do Senhor, afastai-vos de mim, porque a você eu não conheço. A você eu não conheço. Jesus diz, aquele que me ama, guardará as minhas palavras. E João vai dizer exatamente isso, ao terminar. Este mandamento que ouviste desde o princípio, é que andeis neste amor.